Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar sobre tudo aquilo que eu pretendo ler no mês de maio. Gente, eu vou ser honesta com vocês. Maio, junho, julho são meses que eu não gosto muito, parece que eles se arrastam. Então eu tentei preencher aí meu mês de maio com várias leituras que eu tenho boas expectativas. Antes de falar sobre elas, vou pedir que você já se inscreva aqui no canal Livro em Livros, que você curta esse vídeo, que você comente, que você compartilhe, porque tudo isso me ajuda bastante, tá bom? Então agora sim, vamos falar da minha TBR de maio. Começando sempre com projetos literários, para o projeto Lendo Christie, o livro do mês de maio será Os Últimos Casos de Miss Marple. A gente tem aqui 8 contos que foram publicados, originalmente, e aqui na edição do Brasil a gente tem mais um que também eu tentarei ler. E esse é um livro de 79, ou seja, ele é uma obra publicada póstumamente, porque a Agatha acabou falecendo em 1976. E mais do que isso, esses não são contos novos, tá? Eles são contos que foram aí escritos pela Agatha entre os anos 30 e 50, então muito provavelmente eu já conheço alguns deles, mas outros provavelmente também não. E acho que eu tô animada, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. Sendo muito honesta, eu comecei a ler aí o livro do projeto que estava para março e abril, que era aí a autobiografia da Agatha. Mas, gente, esse é um livro bem grande. Ele é um livro de não ficção e eu resolvi que eu vou deixar pra ler ele durante as outras leituras de ficção da Agatha, que pra mim fluem mais, e aí eu vou aproveitando, sabe? Lendo aos poucos, tentando reter as informações ali da vida da Agatha, e é por isso que chegou a hora de ler aí Os Últimos Casos de Miss Marple. Já no projeto Caminho para a Torre Negra, o livro da vez será Mago e Vidro. Eu sei que este é um livro que divide opiniões, tá? Ele é o quarto livro da saga da Torre Negra que nós estamos lendo aqui. Inclusive, se você quiser participar desse projeto de leitura, você pode entrar no nosso grupinho do Telegram, que eu vou deixar aí na descrição. E ali é onde a gente tem as metas, onde a gente vai conversando sobre os livros, onde a gente vai criando teoria, a gente vai dando nossa opinião, e você é muito bem-vindo lá, tá bom? E Mago e Vidro, ele é um livro maior, ele é o primeiro calhamaço, digamos assim, do nosso projeto, e portanto eu acabei dividindo ele aí em 2 meses. Então nós leremos final de abril, ali maio, e mais um pouco em junho. Então vai ser bem tranquilo para todo mundo conseguir ler aí com o tempo. E aqui a gente para a narrativa um pouco, no momento em que ela está no presente, para voltarmos ao passado, onde a gente vai saber mais sobre a vida do Roland, né, que é o nosso protagonista, que é o pistoleiro, que tá seguindo essa jornada ali em busca da Torre Negra, e a gente não sabe muito por quê. A gente não sabe por que que esse é o K dele, por que que é a missão dele, por que que é o grande foco da vida dele. E aí, pelo que eu sei, em Mago e Vidro, a gente volta no tempo e vai saber mais da sua origem, de toda essa coisa dos pistoleiros, do que aconteceu com os outros pistoleiros que no começo estavam nessa busca também. E, gente, sei que, como eu disse, divide opiniões. Tem gente que adora, tem gente que acha esse livro um porre, mas vamos ver no que vai dar. Tô empolgada porque, no geral, eu tô sentindo que agora a história começou. Então, logicamente, quando chegar a hora, eu farei aí um vlog de leitura para vocês, e vocês poderão conferir todas as minhas reações e primeiras impressões lendo aí Mago e Vidro. Agora, um livro que eu estou muito empolgada para ler, gente, é Casas Estranhas 2, acho que é o título em português. Aqui é Strange Buildings, e é mais um livro aí do Ketsu, que é esse youtuber misterioso que escreve livros bem interessantes sobre coisas estranhas. Então, casas estranhas, imagens estranhas, aqui seria, prédios estranhos. Eu sei que vai ser uma leitura que vai ser extremamente imersiva, que eu vou ficar ali apaixonada pelo que eu estiver lendo, porque realmente eu gosto muito de tudo que ele escreve, e eu não sei exatamente se aqui ele vai ser uma continuação de Casas Estranhas, onde a gente tem ali o narrador, junto com um amigo projetista, examinando plantas de casas que tem alguma coisa estranha ali, sabe? Não, sobrenatural, nem nada assim, mas simplesmente o modelo da casa é estranho. Tem algum quarto que não deveria estar ali, tem um ângulo que não tem por que ter, e esse tipo de coisa. Tô animada porque realmente eu quero ler tudo que o Ketsu já escreveu, e depois volto e conto pra vocês sobre tudo que eu achei de Strange Buildings.
Agora, uma graphic novel que eu tô... Ai, gente, eu quero muito, muito, muito ler em maio é A Sociedade dos Dragões de Chá. Gente, A Sociedade dos Dragões de Chá é de Kay O'Neill, que é responsável aí por uma outra graphic novel que eu adoro, que eu li, acho que tem uns 2 anos, chamada Princess Ever After. E eu acho as ilustrações muito fofas, a coloração belíssima, e mais do que isso, eu sei que a gente vai encontrar aqui uma história que vai aquecer nosso coração, porque parece que essa é a especialidade de Kay O'Neill. E apesar de eu não saber muito o que me aguarda aqui, por já conhecer o trabalho, né, de Kay O'Neill, eu sinto que vai ser aquela história gostosa, sabe? No mês que vai ter leituras um pouco mais pesadas, é muito gostoso colocar uma coisinha mais leve, mais tranquila, que eu sei que com certeza eu vou adorar. Agora, falando de graphic novels, uma que eu tô aí enrolando há muito tempo pra ler é Die, do Kieron Gillen. Eu já tenho experiência lendo aí Kieron Gillen, porque ele é responsável por uma história que eu adoro, que é The Wicked and the Divine. E aqui a gente vai ter uma história única, do começo ao fim, em que nós conheceremos aí um grupo de amigos que joga RPG. Então a gente tem aqui meio que como protagonista o Dominic, que ele tá ali, né, fazendo 16 anos, e se reúne com mais 5 amigos para jogar um jogo que um deles, o Sol, criou. Ele que vai ser o mestre, e eles estão animados para jogar. Mas o que acontece é que nessa noite eles desaparecem. Depois de 2 anos, quase todos eles reaparecem, menos o Sol. E aí, a gente entende que o tempo vai passando e o que aconteceu, que a gente não sabe exatamente, né, o que foi esse sumiço, deixou vários deles traumatizados, eles meio que não se falam mais, cada um tá no seu canto, cada um foi viver sua vida, só que 25 anos depois, eles recebem um dado muito estranho que era do Sol e eles percebem que eles precisam jogar novamente. E aí a gente vai ter uma história que vai meio que alternando entre a realidade e esse jogo de RPG. Gente, eu li, eu acho que uns 12, 13% e eu estava amando. Só que eu percebi que ia ser uma história um pouco mais longa e que eu queria me dedicar a ela, sabe? Porque eu amei as ilustrações, as cores são assim, um espetáculo à parte e mais do que isso, a história é muito interessante. Então, chegou a hora, já que eu não gosto muito aí do mês de maio, de finalmente ler Die, porque realmente, gente, eu acho que vem aí uma graphic novel que pode entrar nos melhores do ano. Outro livro que eu estou querendo ler há um bom tempo é Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, em que a gente vai ter uma história curta que vai falar pra gente muito sobre o mundo em que a gente vive, de certa forma, né? Uma crítica ao utilitarismo, porque a gente vai ter exatamente a ideia de que tudo é contabilizado. Os passos são contabilizados e o tamanho do afeto é contabilizado. E, de repente, artistas também acabam sendo contabilizados, de certa forma. E a gente vai ter aqui uma garotinha pedindo para os seus pais de aniversário um poeta. E, logicamente, a gente vai acompanhar isso neste mundo capitalista, nesse mundo em que a questão de produzir é mais importante do que criar. No geral, eu tô muito animada, eu sempre ouvi coisas maravilhosas sobre esse livro. Eu lembro, inclusive, que a Dona chegou a me recomendar esse livro no projetinho aqui, que a gente teve no canal. E chegou a hora de finalmente ler este livro e saber por que existe tanto hype, por que as pessoas amam. Eu acho que também vou amar pelo simples fato da gente ter uma história que conversa muito com a nossa realidade. E por último, mas não menos importante, eu pretendo ler aí O Acontecimento, da Annie Ernaux, que também é uma autora que eu venho planejando ler há muito tempo, e finalmente chegou a hora. Eu sei que é uma história mais curta, mas é autobiográfica, já que a Annie Ernaux, que inclusive já ganhou aí o Nobel de Literatura, vai nos levar aí pela sua vida nos anos de 1963, quando ela acaba engravidando, e vai ter toda uma questão ali sobre o aborto não seguro, o aborto não como uma questão de saúde pública, mas a gente tá falando de uma época em que ainda não era 100% legalizado o uso de pílula anticoncepcional, em que o aborto não era uma coisa jamais considerada, né, como política pública, e de repente a gente vai encontrar essa mulher tendo que fazer um aborto. Eu não sei exatamente o que esperar, mas, mais uma vez, é uma autora que é muito renomada, que todo mundo fala sobre, e que eu falei assim, tá
começarei a ler aí com um livro que também é mais curto, para entender um pouco qual que é a da autora, para mergulhar um pouco na sua própria vida e também para conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Acho que vai ser sim uma ótima leitura, tenho boas expectativas e depois eu venho e conto para vocês sobre tudo que eu achei de O Acontecimento. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito meu trabalho. Faça com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos. Comente aqui embaixo o que você pretende ler aí no mês de maio. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.